Muito obrigado, Sr. Presidente. É com muito gosto que participo nesta sessão sobre a sua presidência. Queria cumprimentá-la, quero cumprimentar todos os colegas e queria entrar de imediato na matéria para dizer o seguinte. Este artigo 171 estabelece a duração da legislatura, 4 sessões legislativas. E o artigo 174, em ligação com esse artigo, estabelece a duração da sessão legislativa. No fundo, é uma norma que visa garantir que o Parlamento está aberto nesse ano, para que não esteja sujeito, digamos, à regra da maioria. E por isso é uma norma constitucional. No entanto, nós ponderamos o seguinte, e é a razão da nossa proposta. A legislatura tem 4 sessões legislativas, mas na prática o que acontece é que, iniciando-se a sessão legislativa, quando há eleições, também em 15 de setembro, na prática, em regra, ou não há tempo para aprovar o primeiro orçamento, um dos 4 da legislatura, ou o orçamento é aprovado e depois é promulgado muito em cima do final do ano. Todos nos lembramos daqueles decretos com a data de 31 de dezembro, que são normalmente os decretos orçamentais. Portanto, nós pensamos que deveria ser possível antecipar o início da sessão legislativa, também para, pelo menos a Constituição deveria permitir isso, também para permitir que as eleições fossem mais cedo. Isso pressupõe que as eleições não sejam depois do verão, sejam antes do verão. É nesse sentido a nossa proposta. Ou seja, são a legislatura com 4 sessões legislativas, de 15 de julho, portanto, mas sendo a primeira, começando a primeira em 15 de junho e não em 15 de setembro. Ou seja, porque se começar em 15 de setembro, em regra, com a discussão do programa de governo, o orçamento, em regra, o que se tem verificado é que o orçamento ou já não entra em vigor em 1 de janeiro do ano seguinte, mesmo que não haja problemas de formação de maiorias, ou, enfim, não há tempo suficiente. Aliás, devo dizer que há países, como é o caso da Alemanha, que começam o processo orçamental antes do verão. Começam o processo orçamental em julho, não é? Nós já o começamos em setembro. E, tanto até em outubro já se recuou um pouco. Só que há um ano em que nunca pode começar em setembro, porque é preciso haver eleições, depois começa o Parlamento normalmente já começa mais tarde. Portanto, no fundo, a ideia é que a primeira decorre de 15 de julho, seria maior, a primeira sessão legislativa, e a última menor, para permitir que as eleições passem a ser antes de agosto e não depois de agosto. Não por nenhuma razão, digamos, estratégica ou de tática, mas simplesmente para permitir que no ano eleitoral também haja tempo para discutir, para preparar desde logo, porque o Governo, que é legitimado pelo Parlamento, tem de preparar o orçamento, em conformidade com o seu programa. Depois, para discutir, aprovar e todos os trâmites orçamentais. Essa é a nossa... Pensamos que isto faz sentido. Na realidade, isso só não é assim porque hoje a Constituição não permite essa mudança. É claro que isto poderá dizer-se, tem um inconveniente de que nem todas as sessões legislativas têm a mesma duração. Bem, continua a legislatura até 4 anos, mas a primeira é um pouco maior, começa antes do verão, e a última um pouco menor. Pensamos que isto tem racionalidade e não nos parece que faça muito sentido a Constituição impor um sistema do qual decorre que, na prática, o primeiro orçamento, depois de eleições, não é aprovado, ou não pode ser aprovado, ou não pode ser convenientemente preparado, discutido e aprovado antes do final do ano. Portanto, isso é um dos 4 orçamentos, não é, da legislatura. Pensamos que a Constituição deveria ter uma regra que permitisse que o processo orçamental começasse até mais cedo, também no ano de eleições, e, portanto, isso implica esta alteração. Esse é o sentido da alteração do artigo 171 que nós propomos. É uma medida que, a nosso ver, claramente é uma melhoria na Constituição, porque permite isso. E em conformidade, nós também propomos a alteração do artigo 174, porque introduzimos o inciso sem prejuízo do disposto no artigo 171, no início, portanto, para que na primeira sessão legislativa ela se possa iniciar mais cedo e não em 15 de setembro. Não nos parece que, digamos, a quebra de simetria, iniciarem-se todas em 15 de setembro e acabarem em 14 de setembro, seja uma razão que deva prevalecer sobre a conveniência da possibilidade de preparar, discutir, aprovar o orçamento a tempo de ele entrar em vigor. Achamos que isso é um interesse de muito maior relevância.
Mas, enfim, estamos abertos à discussão sobre isto. Evidentemente, é uma proposta que fazemos porque pensamos que isso é útil. Aliás, se formos ver as últimas experiências, em regra, em anos eleitorais é sempre assim. As eleições costumam ser, enfim, são normalmente entre 15 de setembro e 15 de outubro, penso que é mesmo o que a lei diz, ou são em final de setembro ou início de outubro. Na prática, não há realmente tempo para preparar, para o Governo preparar, apresentar, discutir e depois aprovar o orçamento nesse primeiro ano. Quanto depois à outra proposta que existe aqui sobre o Chega, do Partido Chega, eu talvez reservasse a minha pronúncia para depois da sua apresentação. Muito obrigado.